Gunther Steiner revelou no The Red Flags podcast que George Russell já prepara um plano de fuga da Mercedes rumo à Audi para 2028. Se esse movimento se concretizar, uma vaga se abre num dos melhores carros do grid, e o nome de Bortoleto já aparece nas especulações. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora, porque essa guerra de bastidores está apenas começando. Gunther Steiner soltou uma verdadeira bomba no The Red Flags podcast ao revelar que George Russell já prepara seu plano de saída da Mercedes rumo à Audi para a temporada de 2028. O ex-chefe da Haas foi cirúrgico. Russell percebeu que foi rebaixado psicologicamente à condição de segundo piloto dentro de Brackley após a ascensão meteórica de Kimi Antonelli, que lidera o Mundial de Pilotos com 219 pontos. A situação do britânico dentro da equipe mudou de forma irreversível, e ele sabe disso melhor do que ninguém. Os números confirmam o diagnóstico de Steiner. Russell ocupa a terceira posição no campeonato com 160 pontos, passando a maior parte do tempo assistindo ao companheiro italiano dominar com 6 vitórias no ano. Antonelli ostenta uma vantagem de 50 pontos sobre o vice-líder Lewis Hamilton da Ferrari, provando que o carro prateado é o dominador absoluto do novo regulamento de 2026. Durante o GP da Hungria, enquanto Antonelli cravava voltas em 1 minuto 18 baixo, Russell sofria para virar em 1 minuto 18 alto, reclamando abertamente no rádio sobre o comportamento imprevisível do carro nas frenagens e sobre o gerenciamento extremo da bateria de 350 kW. Toto Wolff tenta manter as aparências na imprensa dizendo que quer renovar a dupla para 2027, mas nos bastidores voltou a flertar com Max Verstappen. Russell, sentindo o isolamento crescente dentro da equipe e percebendo que não pode passar o resto da carreira como coadjuvante de Antonelli, acionou seus empresários para sondar a Audi para 2028. Enquanto Russell tenta cavar espaço no projeto milionário do grupo Volkswagen, a Audi causou um terremoto técnico ao tomar uma decisão drástica para a segunda metade da temporada. Binotto e o diretor de corridas Alain M. Senech confirmaram que a equipe não trará mais nenhuma atualização significativa na unidade de potência durante o restante de 2026. A marca usou suas fichas do sistema ADU, o mecanismo de oportunidades adicionais de desenvolvimento, para aplicar um pequeno pacote de modificações na câmara de combustão durante o GP da Espanha em Barcelona. A partir de agora, 100% do teto orçamentário e do desenvolvimento de motores será direcionado exclusivamente para o pacote de 2027 e para o projeto de 2028. Isso significa que a Audi aceitou correr o resto do ano com déficit grave de motor em relação às unidades de potência da Mercedes e da Ferrari. Binotto admitiu, sem rodeios, que essa diferença só deverá ser totalmente equalizada dentro do plano progressivo para buscar vitórias em 2028 e lutar pelo título mundial em 2030. Quando questionado sobre os rumores envolvendo Carlos Sainz e Oscar Piastri como possíveis substituições na equipe, Binotto tentou ironizar dizendo que não lê jornais. Mas a resposta não fechou nenhuma porta, e o paddock sabe disso. Steiner escancarou o jogo político que muitos tentavam esconder. Se Russell decidir fechar o acordo com a Audi para 2028, uma vaga de alto valor se abre dentro da Mercedes. Wolff conhece o potencial de Bortoleto, piloto que vem superando expectativas com um carro claramente inferior em potência de reta. A imprensa internacional já especula se o plano oculto da Mercedes não envolve monitorar de perto a evolução do brasileiro, caso as negociações com Verstappen não prosperem. E o desempenho de Bortoleto dentro desse contexto merece ser analisado com a seriedade que o mercado já está dando. O brasileiro acumula os 10 pontos da equipe no campeonato de construtores. Hülkenberg amarga 2 pontos em todo o ano, sofrendo com problemas crônicos de dirigibilidade, estabilidade de frenagem e equilíbrio nas curvas lentas. A disparidade dentro da mesma garagem é incontornável. Bortoleto conquistou a 8ª posição no caótico GP de Silverstone, a 9ª na Austrália, e bateu na porta da zona de pontos com o 11º lugar em Mônaco, na Espanha, na Áustria e na Hungria. Em pistas com temperatura de asfalto acima de 40 graus, adaptou seu estilo para evitar derrapagens excessivas no eixo traseiro e conseguiu contornar o déficit do motor dominando o gerenciamento da bateria de 350 kW e a transição entre modos das asas ativas, algo que veteranos do grid reclamam abertamente que é antinatural e frustrante. O desempenho foi tão consistente que a própria liderança da Audi reconheceu publicamente que a dupla atual é absurdamente rápida. Uma frase que, no contexto da disparidade de pontos entre os dois pilotos, tem um destinatário bem claro. A grande armadilha política que ninguém no paddock queria revelar abertamente é a seguinte. Se Russell chegar à Audi em 2028 esperando status de primeiro piloto, pode encontrar um Bortoleto completamente consolidado, com 2 anos a mais de rodagem naquele carro, com a confiança da equipe construída corrida a corrida e com a sequência de desenvolvimento do projeto nas mãos. O britânico que foge de ser segundo piloto na Mercedes pode encontrar exatamente a mesma situação em envio, só que do ponto de vista oposto.
Toda essa guerra de bastidores também expõe uma contradição do regulamento de 2026 que ninguém quer resolver. Os pilotos enfrentam dificuldades sérias nas largadas por causa do acionamento manual do turbo por 10 segundos combinado com o controle da embreagem em marcha, gerando risco real de antistall no meio do grid e potencial de acidente a mais de 200 km por hora. Alterar essa regra em cima da hora é um pesadelo burocrático, porque qualquer mudança técnica no regulamento pode retirar carros do grid de uma vez e causar um colapso comercial com as transmissões de televisão ao redor do mundo. A decisão da Audi de poupar recursos e aceitar o prejuízo de motor até 2027 expõe exatamente como o dinheiro e a burocracia pesam mais do que o espetáculo na pista, numa categoria que vendeu um novo regulamento como o mais emocionante da história recente. A Mercedes terá coragem de mover suas peças antes de 2028 para não perder Bortoleto para uma rival, ou Wolff assistirá de braços cruzados ao colapso da própria estrutura interna? Comenta aqui embaixo o que você acha mais provável. E se você quer continuar acompanhando essa guerra de bastidores com análise real e sem narrativa de assessoria, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Essa história tem muitos capítulos ainda pela frente, e todos vão estar aqui primeiro.